Olá, paz, que Deus abençoe a todos que estão tendo a oportunidade de ver mais um vídeo semanal. Hoje vamos falar sobre medos, dias ruins, e queria ler a passagem de Salmo, capítulo 5, versículo 3, que diz: O Senhor, pela manhã ouvirás a minha voz. Pela manhã apresentarei a ti a minha oração e elevarei o meu olhar. Amém. Elevarei o meu olhar. Sabe por quê? A ajuda, ela vem do alto. Irmãos, antes da gente começar os nossos dias, a gente precisa entregar para Deus os nossos medos. Antes de começar os nossos dias, nós precisamos entregar para Deus as nossas dúvidas, aquilo que deixa a gente inquieto, aquilo que deixa a gente inseguro. Porque o mesmo Deus que nos ouve pela manhã é o mesmo Deus que vai nos enviar socorro ao longo do dia. E a gente precisa ter esse entendimento. Deus ainda está no controle. Algumas coisas podem ter mudado a nossa história, alguma coisa pode ter mudado na nossa vida ao longo dos anos, mas eu quero lembrar vocês, nos céus nada mudou. Sempre houve dia mau, sempre houve dias ruins, mas o mais importante, irmãos, e vocês nunca devem esquecer, sempre houve o cuidado de Deus para as nossas vidas. Sempre houve o socorro de Deus. E por isso, nós temos que ter em mente que nós não devemos caminhar da forma como o mundo caminha. Porque o mundo não tem a esperança que a gente tem. Nós precisamos saber e entender isso. O que habita em nós é a própria vida de Deus. É o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. E isso tem que fazer diferença nos nossos dias. Não dá para alguém que crê, alguém que é cristão, ter os mesmos medos que alguém que não crê. Para entender melhor, tá? Como é que eu vou explicar? A questão não é o medo que a gente tem. A questão é o quanto de autoridade nós damos aos nossos medos. O problema não é ter medo. O problema é você deixar o medo dizer até onde você pode ir. Irmãos, não deixe que ninguém diga quais são os seus limites. Porque os seus limites já foram desenhados e já foram estabelecidos por Deus. Se você crê nessa palavra que eu estou dizendo, eu queria te dar uma chave. Eu queria te dar um conselho bem prático. E eu posso falar isso para vocês com propriedade porque é algo que eu venho trabalhando na minha vida e tem dado resultado. Diante de todo cenário ruim ou contrário que nós vivemos, é algo que nós devemos fazer, e urgente: parar de reclamar. O fato de você reclamar não vai mudar aquilo que tem se levantado contra você. A murmuração, ela nada mais é do que celebrar aquilo que não acontece. E além de parar de reclamar, evite caminhar com quem só reclama. Porque a gente consegue controlar, a gente não consegue controlar o que os outros falam, mas a gente pode controlar aquilo que a gente ouve. É normal reclamar de uma coisa ou outra. O problema é que quando a gente torna isso parte do nosso dia. O problema é quando reclamar se torna algo pontual. O problema é quando reclamar se torna algo como nós encaramos a nossa vida. Então, para encerrar, nós podemos sim controlar aquilo que tem acesso ao nosso interior. A palavra diz:
sobre todas as coisas que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Guarda o seu coração no dia mau, guarda o seu coração no dia da provação, no dia que vozes tentarem contra você, no dia que o cenário não for favorável. Guarde o seu coração. Você não é aquilo que você vê, você é aquilo que Deus vê. Você é aquilo que Deus diz a seu respeito. E Deus tem o prazer de cuidar de você. E Deus não faz nada por obrigação, e sim porque desejou fazer, e sim porque Ele nos ama. Que Deus abençoe a sua vida.